Então vamos lá agora para exercícios realmente avançados. Eu tenho dois, vou fazer um agora e daqui a pouco outro, né? Quem sabe nos exercícios mais bonitos sobre lançamento oblíquo que eu já tenha visto, tá? Dá só uma olhada nesse exercício, gente, caiu na Unicamp. Uma bola de tênis rebatida numa das extremidades da quadra, ela descreve uma trajetória representada na figura a seguir. De novo os esportes, né, aparecendo. Atingindo o chão na outra extremidade da quadra. O comprimento da quadra é de 24 metros. Então está dando para ver claramente o perfil da quadra aqui, né, de 0 até 24. Calcule o tempo de voo da bola antes de atingir o chão e desconsidere a resistência do ar nesse caso, né? Então, o que a gente pode observar aqui, né? Agora a gente está analisando uma situação prática mesmo, né? Uma rebatida de bola de tênis. Eu não tenho quase informações sobre esse ponto. Em que sentido eu estou falando isso? Né? Eu gostaria muito, né, de conhecer, por exemplo, o ângulo de lançamento, a velocidade inicial, mas de fato eu não conheço. Esse ponto aqui, ó, revela quase nada para mim, esse de lançamento. Então eu não posso querer olhar para ele, eu não vou saber várias coisas dele. Então, numa situação dessa, eu procuro olhar para lugares onde a gente já sabe de antemão coisas, né, que estão acontecendo naquele ponto. Um dos pontos da trajetória do movimento de lançamento oblíquo, que são importantes, é esse vértice aqui, gente. Ó. O vértice ele revela bastante informação para a gente. Por quê? Porque nós sabemos já de antemão que aqui a velocidade y, né, ela é zero. Tudo bem? Então, olhar para o vértice é um negócio bem interessante. Eu já sei, por exemplo, que a altura aqui, ó, no problema, olhando só para esse ponto, a altura é 125 centímetros, quer dizer, 1,25 m. Então eu vou olhar para esse ponto para buscar mais coisas, porque eu já tenho várias coisas nele. Então a leitura desse ponto ela é fácil, porque a gente conhece essas informações que eu acabei de mencionar. Então olha só, que tipo de coisa dá para saber? Dá para saber o tempo de queda daqui até aqui. Ó. Por que dá para saber o tempo de queda? Porque eu vou olhar na horizontal, e olhando na horizontal, o que é que eu vou ter? Né? Vou pegar sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então eu vou chamar o chão de zero. O nosso objeto saiu de 1,25 m. Como a velocidade aqui é y, né? E a velocidade y desse ponto é zero, então facilitou, tá vendo? Pegar um ponto que a gente conhece. A aceleração da gravidade é 10, 10 por 2 dá 5t ao quadrado. Então isso daqui vai revelar para a gente o seguinte, a seguinte informação. 5t ao quadrado é 1,25, tudo bem? Então o t ao quadrado vai ser igual a 0,25. E aí, tirando a raiz quadrada, né, o t vai dar meio segundo. Agora, presta atenção, né, que a gente vai saber o tempo de voo da bola. Vamos pensar? Olha só, na horizontal, a velocidade é constante, certo? E a nossa bola demorou para percorrer do 8 até o 24, meio segundo, gente. Meio segundo. É o tempo de queda aqui, ó. Meio segundo, tudo bem? Então, quanto corresponde esse tempo de subida aqui, ó? Perceba que de 8 para 24, né? 24 menos 8, são quantos metros ali? Né? 24 menos 8. Quanto é que dá? Não dá 16 metros? Então, olha só. Aqui eu tenho, né? Daqui até aqui, né? Daqui até aqui,
16 metros. Tudo bem? E daqui até aqui, quanto é que eu tenho? Dá para ler? Do 0 até o 8, eu tenho aqui, ó, né? 8 metros. Espera lá. Se para percorrer 16 metros gastou 0,5 segundos, para percorrer a metade, vai gastar metade do tempo, já que é movimento uniforme, né? 0,25. Tudo bem, gente? Então, quanto é que demorou o voo total da bola? Ah, o voo total da bola, vamos marcar assim, ó, né? Vamos marcar assim, ó, o voo total da bola, ele deve ter demorado aí, né, segundo nossa conta, né? O voo total da bola demorou um tempo de meio, entendeu? Mais 0,25. Meio mais 0,25, um tempo de 0,75 segundos. Então essa é a resposta da letra A, mas a gente teve que fazer bastante análise para descobrir isso, hein? Viram como é que eu comecei, né? Calculando o tempo de queda, relacionando o tempo com a distância na horizontal, percebendo que a distância horizontal era a metade, portanto o tempo é a metade. Tudo bem? Então agora vamos lá para a letra B. A letra B fala assim: qual é a velocidade horizontal da bola no caso acima? Bom, aí a gente ganhou isso daí de prêmio, né? Eu vou olhar na horizontal, certo? Na horizontal. E na horizontal é sempre fácil, porque é um movimento uniforme. Velocidade igual a ΔS por ΔT. Né? A velocidade horizontal eu vou chamar de Vx. A nossa Vx vai ser, vou pegar esse pedaço aqui que já está marcado, ó, 16 metros. Se eu pegasse todo o espaço todo, também daria certo. 16 dividido por 0,5. Isso daqui dá 32 metros por segundo. Tudo bem? Tá joia? Se eu pegasse aqui o primeiro trecho, ó, não faria diferença. Seria 8 dividido por 0,5, que também daria 32. Se eu pegasse o total, né, que são 24 metros dividido por 0,75, também daria 32. Então você decide o que é que você pega aí para esse item. Para mim estava mais fácil pegar essa segunda metade, e isso se justifica porque a velocidade é constante. Agora vamos para um item aí, né, um item bastante elaborado, né? Quando a bola é rebatida com efeito, o corpo fica sujeito a uma aceleração resultante igual a 4g, vertical e de cima para baixo. Quais serão as velocidades iniciais horizontal e vertical da bola rebatida com efeito para que a trajetória seja idêntica? E aqui eu vou ter que falar com vocês de uma coisa que eu ainda não falei, que é equação da trajetória. Tá? É a equação que descreve essa parábola que você está vendo aqui, ou esse arco de parábola que você está vendo aqui. Né? Então, para isso, eu vou fazer, antes de bolar a equação da trajetória dessa parábola, eu vou calcular qual é a velocidade y, né, de lançamento da bola nessas condições, sem efeito. Tá? Então, já comecei a resolver a letra C, e eu vou querer saber agora a velocidade da bola y sem efeito. Como é que eu faço isso? Né? Eu faço com a Torricelli. Vou olhar na vertical, e eu vou calcular a velocidade de lançamento y, que eu ainda não tenho, eu tenho só a x. Para calcular a velocidade de lançamento y, eu acho que está fácil olhar assim, ó, v igual a v0 mais AT. Por que está fácil assim? Porque essas daqui já são velocidade y. E eu vou olhar para esse pedacinho aqui, ó, quando a nossa bolinha subiu. Né? Então, ela atingiu o ponto de altura máxima, a velocidade é 0. A velocidade inicial y eu não sei, v0y. A aceleração da gravidade é 10.
né? O tempo que ela demorou para subir foi um tempo de 0,25 segundos. Então vou colocar aqui, 0,25. E foi muito fácil encontrar a velocidade y de lançamento sem o efeito. A velocidade y de lançamento sem o efeito foi de 2,5 metros por segundo. Tudo bem? Então, o que vem a ser a equação da trajetória, né? A equação dessa parábola aí. Eu vou montar a equação do eixo x e vou montar a equação do eixo y, tá? A equação do eixo x ela sai de uma sorvetinho. S igual a S0 mais VT. Vou chamar aqui de zero, como a quadra é 0, 0 aqui, vai ficar assim, ó. O x ele vai ser dado por 0 no x, aqui entra Vx, Vx é 32, então eu tenho 32t. Essa equação me dá, né, a posição na horizontal. Vou descobrir também uma equação que me dê a posição na vertical, tá? Na vertical a gente sabe que é a sorvetão, né? S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Todos os dados a gente já tem, né? Exceto esse daqui, ó. Eu não vou nem fazer questão de calcular esse daí, porque ele não vai importar na minha resposta, tá? Eu vou chamar o S de Y. Se você quiser saber esse dado aqui, é fácil, né? Esse daqui é o... Vamos calcular, vai. Vou até pegar uma calculadora aqui para calcular. Ele é o 125 mais o 62,5 dividido por 2. Ele é 93,75. Não vai importar muito esse dado, mas eu estou marcando aqui, ó. 93,75. Tá? Como é que eu fiz a conta? Somei 62,5 com 125 e eu dividi por 2. Deu 93,75. Mais a velocidade y que eu sei. A velocidade y é 2,5. 2,5t menos 10 por 2, 5t ao quadrado. Então essa daqui é a equação do eixo y. Como é que ficaria, né, a equação da trajetória desse movimento, tá? Como é que ficaria a equação da trajetória desse movimento? A equação da trajetória é a equação que relaciona o x com o y, tá? Então, para encontrar a equação da trajetória, eu faço assim, né? Eu vou isolar o tempo aqui. Então, eu vou saber que o tempo é o x por 32. E eu vou pegar no lugar do tempo aqui, ó, e substituir o x por 32. Então, o nosso y vai ficar o 93,75, certo? Mais 2,5 vezes o x por 32, menos o 5 vezes o x ao quadrado. Então, o t ao quadrado. Então, x ao quadrado, nem faço questão de calcular aqui, por 32 ao quadrado. Como essa é uma equação que relaciona o y com o x, ela é a equação dessa parábola que você está vendo aqui, ó. Dessa parábola aqui, ó. Tá? A equação dessa parábola é isso daqui. E por que eu fiz isso tudo, né, gente? Por que eu fiz questão de trabalhar essa equação? Porque ele foi assim, ele afirmou que a bola vai ser rebatida com efeito, né? A bola vai ser rebatida com efeito e isso daí vai mudar a aceleração sobre a bola, mas a gente quer a mesma parábola. A bola vai fazer a mesma parábola.
E ele pergunta qual é a velocidade x e qual é a velocidade y para que ela descreva a mesma trajetória. Se eu não sei qual é a equação da trajetória, né, eu não sei com o que comparar. Então agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou montar uma nova equação, tá? Agora genérica, com essa nova situação. Então eu vou fazer assim, ó. O S igual ao S0 mais VT. Vou chamar agora de x'. X' vai ser igual, o S0 é 0, aqui vai vir um Vx', que é a nova velocidade, né? Vx', que eu tenho que descobrir. Tudo isso vezes o t. Certo? Então, já isolando o t aqui, né? Porque a gente vai precisar dele para montar a nova equação de parábola, né, nessa nova situação, ele vai ser o x' sobre o V0 x'. E o y, né? E o y, como é que ele vai ser? Né? Sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais a t ao quadrado sobre 2. Então a nova equação vai ser o y', né? Nova equação. Se eu quero que elas sejam iguais, gente, já dá para saber que vai ter que sair da mesma altura. Então vai ter que sair do 93,75 aqui. Mais uma velocidade nova no eixo y, que é o objeto da pergunta, por isso eu estou chamando de linha, vezes um t, menos, aqui entra a nova aceleração. A nova aceleração é 4 vezes a aceleração antiga. Se a aceleração era da gravidade, era 10, aqui vai entrar 40, certo, gente? 4g, 40. 40t ao quadrado sobre 2. E agora a nossa nova equação de trajetória será o y' igual a 93,75, né? Mais um V0 y' vezes t, né? O nosso t ele é x, né? Por V0 x', menos 40 por 2 dá 20. 20 vezes o tempo ao quadrado. E o tempo ao quadrado é x, né, ao quadrado sobre o V0x, V0x', ao quadrado. Tudo bem? Como a equação vai relacionar o y com o x, eu não preciso, já que vai ser a mesma trajetória, eu não preciso desse linha não, né? Uma vez que o x vai coincidir com o y. Não preciso desse linha aqui não. Tudo bem? A equação terá que ser igual. Esse y que está aqui, ó, vai ter que ser igual a esse y que está aqui, ó, né? Então a minha determinação aí, o meu cálculo só vai envolver as velocidades novas, né? Eu vou pegar o último termo que está aqui, ó. Esse termo que está aqui, ó, destaca. Ó. Esse termo que está aqui, ó, que está multiplicando o x ao quadrado. E esse termo que está aqui, ó, multiplicando o x ao quadrado. Tá vendo aqui? Tudo bem? Para essa equação aqui, ó, ficar igual a essa, você não concorda que esses dois termos têm que ser iguais? Que o menos, né? Que o menos 5 sobre 32 ao quadrado, né, tem que ser igual ao menos 20 sobre V0 x' ao quadrado? Sim? Porque uma equação de segundo grau
né, que seja igual a outra equação de segundo grau, né, tem que ter todos os termos iguais, né? Então, isso que está multiplicando o x² na equação original tem que ser igual a isso que está multiplicando o x² na nova equação. E aqui, ó, o menos com menos foi embora, dá para fazer um monte de simplificação aqui. Eu tenho que o V0, o x', quer dizer, a nova velocidade da bola com efeito, ela vai ter que ser igual, né? Eu vou aqui passar esse daqui multiplicando, passar esse dividindo, né? Aqui vai ficar assim, ó. Vamos já simplificar aqui para ficar fácil, ó. Esse 5 com esse 20, aqui dá 4. Então, a gente acaba tendo aqui o seguinte, né? É 4, aqui é o quadrado, certo? 4 vezes 32 ao quadrado. Tira a raiz quadrada para descobrir a nova velocidade na horizontal. A nova velocidade na horizontal, ela vai ter que ser igual a, tirando a raiz quadrada, 2 vezes 32. 2 vezes 32 é 64. Né? Então, a nova, né, velocidade para a bola com efeito terá que ser igual a 64 metros por segundo na horizontal, tá, gente? Agora a gente vai repetir o cálculo, né, para descobrir a velocidade na vertical. Agora pegando aqui, ó, para a equação ser igual, essa nova equação ser igual, você está vendo esse coeficiente aqui, ó? Esse coeficiente aqui, ó, que está multiplicando o x, vai ter que ser igual a esse coeficiente que estava multiplicando o x anteriormente. Então vamos fazer essa igualdade acontecer, ó. O V0 y' sobre, né, o V0 x', ele vai ter que ser igual àquilo que era antes, 2,5 por, né, 32. Só que veja bem, eu já calculei o V0x'. O V0x' é 64. Então, o V0 y' sobre 64, ele vai ter que ser igual ao 2,5 por 32. Passo 64 multiplicando, né? Se você preferir, né? Você já pode simplificar aqui, ó. 64 por 32, aqui vai dar 2. Então, a nova velocidade y, ela teria que ser, né, 2 vezes 2,5, 2 vezes 2,5, e isso daqui vai dar, né, a 5 metros por segundo. Nossa, esse item aí foi puxado, hein? Esse item aí foi puxado, certo ou não? Comparou equações de trajetória, gente. Ó, a equação da trajetória é essa que a gente está grifando aqui, ó, tá? A equação de trajetória, para ela ser igual, ela tem que ter todos os índices iguais, tá? E todos os índices iguais, é isso que eu estou mostrando para você aqui agora. Ó, não foi necessário dar atenção para esse dado aqui, ó, né? Porque ele já era igual, né? A gente já foi aquela história de eu ter tirado o x' também, porque o x e o x' eram iguais, já que a gente está comparando uma equação com a outra. Eu espero que você tenha entendido, né? Esse exercício é bem mais puxado do que a média dos exercícios, principalmente essa letra C, quer dizer, um exercício já de nível bem avançado, hein? Gostou? Eu adorei. Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom brincar com vocês.